Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula muito especial CESP-CEBRASP. Olha só, hoje o conteúdo é orações, muito importante. Lembrando sempre, pessoal, que nós temos um curso completo de resolução de questões do CESP, somente com provas de ensino superior. Deixei a descrição para vocês aí no link. Vamos então, vem comigo, pessoal, deixa eu colocar na tela para vocês questões, deixa eu aparecer ali, aqui, deu, feito. Eu acho que já é a nossa oitava aula de questões do CESP. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Andrezan e vou ajudá-los a entender CESP-CEBRASP. Se você ainda não fez a inscrição no canal, por favor, faça. Vem comigo, pessoal, questão número 1 está assim. No trecho, a redação acima poderia ter sido extraída do editorial de uma revista, mas do texto o oxente e o ok. Vamos lá. O elemento coesivo mas inicia uma oração coordenada que exprime a ideia de concessão em uma sequência de fatos, certo ou errado. Então está perguntando para nós se o mas, pessoal, vai indicar uma concessão. Não. O mas, ele é um nexo adversativo. Adversativo. E como nexo adversativo, é importante que vocês saibam que ele vai indicar uma oposição ou ainda uma contrariedade, oposição. Poderia ser uma adversidade, ok? E vamos colocar coisas diferentes que podem aparecer. Uma ressalva, quando falamos assim, ó, Luiz não trabalha, mas estuda. Isso não é uma oposição, é uma ressalva. E até mesmo já vi em provas, pessoal, como se fosse uma restrição. Ok? Todos lá irão, mas o João quer ficar em casa. Então está falando ali, fazendo uma restrição até. Beleza, claro que o tradicional é oposição. Agora, concessão, como o CESP colocou ali, não, pessoal. Porque quem indica concessão são os famosos nexos concessivos. Os nexos concessivos, aí sim, o principal nexo concessivo que nós temos é o nexo embora. Então, temos o embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, conquanto, por mais que, por menos que, por maior que, por menor que, enfim. Aí são os nexos concessivos que vão indicar concessão. Portanto, item errado o primeiro de vocês ali. Tudo bem? Continua. Número 2, o trecho. O fenômeno da corrupção, em virtude de sua complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no serviço público. Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo portanto fosse substituído por conseguinte. Certo ou errado? Pessoal, o vocábulo ali, portanto, ele é um vocábulo conclusivo. É um nexo conclusivo. Eu vou colocar no plural aqui já, nexos conclusivos. É importante que vocês dominem, sim, os nexos conclusivos. Então, nós temos aqui ó, o portanto, além do portanto conclusivo, o por isso, além do por isso, o logo. Lembra da frase famosa, penso, logo existo? Além, pessoal, do logo, pode aparecer como conclusivo na língua portuguesa o pois. Mas o pois conclusivo, ele sempre vem, aquela ressalva, posposto ao verbo. Além do pois, pode aparecer como conclusivo. Ó, parece estranho, mas é destarte ou ainda dessarte. Ai, senhor, isso mesmo, estudou muito, destarte passou. É um antigo desta arte, né? Dessa arte passou, dessa
arte. Aí juntamos tudo e formamos um nexo. Também poderá ser conclusivo, pessoal, o assim, assim sendo, sendo assim. Também poderá ser conclusivo, observa só, por conseguinte. Isso mesmo. Estudou muito, portanto passou, por conseguinte passou. Então, por conseguinte também como nexo conclusivo. Então, item correto, correto, correto. Então, entre outros, aí estão os principais. Item correto. Depois, número 3, no trecho. Pois envolve aspectos positivos que, em última análise, influenciam os resultados da administração. Seria mantido o sentido restritivo da oração iniciada pelo pronome que, se fosse inserida uma vírgula imediatamente após positivos. Pessoal, eu sei que muitos já sabem, tá? Outros não, mas eu tenho aqui a obrigação de mostrar. Se eu já sei, eu vou reforçar. Se eu ainda não sei, eu vou aprender. Na língua portuguesa, nós temos as orações adjetivas, e existem duas. Claro que o nome completo, orações subordinadas adjetivas. As orações adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. O principal pronome relativo que temos é o que? Lembra? O que com valor de o qual, os quais, a qual, as quais. Na questão ali, só para a gente ter noção, está assim, ó. Pois envolve aspectos positivos que, em última análise, influenciam. Ou seja, ali significa os quais. Então, ele é um pronome relativo. Tudo bem? E aí o seguinte, pessoal, só há duas orações adjetivas na língua portuguesa, ou eu tenho restritivas, e quando eu tiver restritivas, o que eu tenho de saber, professor? Restritivas retomam parte do todo. Eu sempre brinco com vocês e faço um círculo e pinto parte do círculo para representar que é parte do todo. E aqui está a informação mais importante, sem vírgulas. Sem vírgulas. A gente usa o famoso método associativo do S, que é sem vírgulas. Quando eu tenho, pessoal, número 2, explicativas. As explicativas na língua portuguesa retomam o todo. E, observa só, em relação à pontuação, com vírgulas. Também associo aqui o C com vírgulas. Muito bem. Aí, pessoal, por exemplo, vamos colocar duas frases aqui, ó. Frase A. Meus primos que são estudiosos, tiram boas notas, ok? Depois, letra B, vou escrever assim, ó. Meus primos, vírgula, que são estudiosos, vírgula, tiram boas notas. O que eu quero que vocês cuidem, pessoal, não só em relação ao CESP, em relação a qualquer banca, quando houver um pronome relativo, meus primos os quais, e pedirem para vocês, ou vocês vão retirar a vírgula, tá? Então aqui está com, eu retiro, ou vocês vão colocar. Então isso aí que a banca sempre faz. Pega um pronome relativo e pede o seguinte, caso retirássemos a vírgula, haveria mudança de sentido? Ou caso colocássemos a vírgula, haveria mudança de sentido, ou vírgulas, né? Sempre haverá mudança de sentido. Sempre haverá. Por quê? Que são estudiosos sem vírgula, eu estou falando que é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Qual é a informação que eu estou dando? Somente, restritivas retomam parte do todo. Somente
somente os que são estudiosos tiram boas notas. Os que não são estudiosos não tiram boas notas, claro. Então tá aqui, ok? Agora, na de baixo, que está entre vírgulas, olha aqui, ó, vírgula e vírgula, com vírgulas é uma o quê? Explicativa. Então, que são estudiosos é uma oração adjetiva explicativa. O que significa? Que todos os meus primos são estudiosos, todos, e todos tiram boas notas. O que eu quero falar para vocês é que não adianta. Sempre que eu colocar vírgula ou retirar vírgula, eu vou causar uma alteração semântica. Tá? Por essa razão, restritivas retomam parte do todo e explicativas retomam o todo. Tudo bem, pessoal? Então, sempre haverá esta mudança semântica. Deixa eu voltar ali com vocês. Portanto, seria mantido o sentido restritivo da oração? Não. No momento em que eu colocar a vírgula, o meu sentido é explicativo. Explicativo. Item errado. Coloquei a vírgula, aí, pessoal, vem uma explicação. Fechamos? Item errado, errado, errado. Depois, número 4. É possível identificar no trecho: foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. Duas orações. Duas orações, sendo uma delas de natureza restritiva. Então, ali, ó, duas orações e uma delas é restritiva. E aí? Vou apagando o quadro aqui por enquanto que vocês estão pensando. Só colocar aí, certo ou errado. Para vocês olharam ali, tá sem vírgulas, professor? Não, mas será que é pronome relativo? A questão é essa. Se for pronome relativo sem vírgula, ok, né? Agora, o que vocês vão cuidar aqui comigo? Vem aqui, ó, rapidinho. Pessoal, na língua portuguesa, eu tenho aquilo que eles chamam de partícula expletiva. Também conhecido como partícula de realce. O CESP adora isso. A partícula expletiva, ela pertence à linguagem coloquial, muito usual na linguagem coloquial, e é dispensável. Dispensável. Quase sempre a partícula expletiva ela vem acompanhada do verbo ser. Tá? Verbo ser. O que ocorre aqui? O aluno tem uma facilidade quando o verbo ser está no lado do que? Por exemplo, quem é partícula expletiva é o que, tá, pessoal? Quem é partícula expletiva é o que? Vem acompanhado do verbo ser. Só para vocês entenderem, imagina comigo aqui, ó. João é que falou a verdade. João é que falou a verdade. Isso aqui é expletivo. Tranquilamente vocês podem tirar esse aqui e vocês vão usar João falou a verdade. E aí vem a pergunta, quantas orações há? A partícula expletiva eu não considero uma oração. Então aqui, ó, eu só considero oração João falou a verdade. Portanto, existe uma oração apenas. A expletiva eu não considero, ok? Letra B, pessoal. Ó, por exemplo, colocar nós é que iremos. Nós é que iremos. Novamente, eu posso tirar o é que e falar simplesmente nós iremos. Partícula expletiva. Apenas um verbo, o verbo ir, uma oração. Então, eu estou mostrando para vocês, às vezes cai assim no CESP, é tranquilo, mas às vezes não é assim. Vem o verbo ser no início e o que no meio, e aí o aluno não consegue identificar. Por exemplo, pessoal, quando colocamos assim, ó, letra C, foi no verão que eu a conheci. E aqui
o aluno não consegue visualizar. Mas foi no verão que eu a conheci. Aqui vocês têm o verbo ser e aqui vocês têm o que. Tranquilamente vocês podem tirar. E a frase ficará: no verão eu a conheci. Notaram isso? Então aqui também, pessoal, só é o verbo conhecer. Portanto, é uma oração. Por quê? Porque o que eu tenho aqui é a partícula expletiva que antecedida do verbo ser. Então eu não tenho duas orações. Esse que não é pronome relativo. É uma partícula expletiva. Olha só comigo ali, ó. Olha só comigo. Volta ali, deixa eu voltar para vocês. Voltei. Olha o que está escrito. Foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. Está falando que há duas orações. Vamos lá. Tranquilamente, vocês podem tirar o verbo ser e tirar o que, e a frase normal vai ficar simplesmente assim, ó. Na Grécia se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. O que significa só há um verbo aqui? Por quê? Porque esse foi, na Grécia aqui, foi que é expletivo. Expletivo, uma expressão expletiva, tá bom? Claro, o que é um pronome que é uma partícula expletiva, tá, pessoal? Bem acompanhado do ser. Só há um verbo, portanto, é uma oração, questão difícil, uma oração, item pessoal errado, questão difícil. Mas você sabe, eu não escondo com matéria de vocês. Eu trago tudo aqui para vocês, fácil, difícil, o que importa é que possamos aprender, certo? Depois, pessoal, está assim, ó, no trecho. Ele me leva a um restaurante que, apesar de simpático, me pareceu um pouco estranho. O elemento que, de novo que, hein? Que introduz uma oração de natureza restritiva, intercalada de uma estrutura de valor adverbial. Então, primeiro ponto, é pronome relativo? Sim, ele me leva a um restaurante o qual é pronome relativo. Para que eu diga que a natureza é restritiva, olha o Szinho aqui do ó, sem vírgulas. Restritiva, sem vírgulas. Pessoal, está sem vírgulas? Sim, de novo. Tá? Está sem vírgulas? Sim, novamente. Então, até agora, perfeito. O elemento que introduz uma oração de natureza restritiva intercalada por uma estrutura de valor adverbial. Ó, apesar de simpático, sim, pessoal, é um adjunto adverbial de concessão. Por que é adjunto adverbial e não é oração adverbial? Porque não tem verbo. Não tem verbo. Então, ó, olha a diferença aqui, ó. Se eu disser assim para vocês, depois do jogo, vírgula, vamos conversar, compara com depois que o jogo terminar, depois que o jogo terminar, vírgula, vamos conversar. Qual é a diferença aqui? Depois do jogo é um adjunto adverbial. Não há verbo aqui, pessoal. Traz uma circunstância de tempo para nós, adjunto adverbial. Depois que o jogo terminar, já não é mais um adjunto adverbial. É uma oração adverbial. Oração adverbial. Por que é oração adverbial? Porque agora temos o verbo. Nota, depois do jogo, adjunto adverbial de tempo. Ou seja, é um adjunto adverbial temporal. E depois que o jogo terminar, oração adverbial de tempo. Ou seja, oração adverbial temporal. Claro que o nome completo é oração subordinada adverbial temporal. Temporal. Então, por isso que aqui, ó, apesar de simpático, é só um adjunto adverbial. Se houvesse um verbo ali, aí eu poderia falar, pessoal, que é uma oração adverbial. Mas, tá, professor, mas se houvesse um verbo, me diz uma coisa, professor, estaria errada? Também não.
Também não, só quis diferenciar, porque só fala do valor adverbial. Não importa se for um adjunto adverbial, tá? Ou se fosse uma oração adverbial, tá bom? Porque aqui eu poderia brigar numa questão dizendo que é uma oração adverbial porque eu subentendo o verbo ser, apesar de ser simpático. Então não é um adjunto adverbial. Tudo bem. Mesmo que eu subentender o verbo ser, apesar de ser, tá? Ainda tem valor adverbial. Ok? Ok? Então, mesmo assim ainda teria valor adverbial. Então, não tem recurso aí. O item está correto. Número 6. São 10, tá? São 10 itens. A ideia era trazer a eficiência empresarial, vírgula, que já era comprovada no ensino básico, vírgula, para o ensino universitário. As vírgulas são utilizadas para separar oração de natureza explicativa. Excelente, pessoal. Está entre vírgulas, é uma oração subordinada adjetiva explicativa, é pronome relativo. A ideia era trazer a eficiência empresarial, a qual já era comprovada. Item correto. 7. No período, um erro na análise do fenômeno é a suposição de que tudo é crime organizado. Funciona como complemento nominal a oração de que tudo é crime organizado. É uma oração? Sim, temos aqui verbo. Quando vocês tiverem uma preposição, tá, introduzindo uma oração, esta oração, pessoal, será uma oração subordinada substantiva. Não vem um caso agora, mas o que vocês têm de saber é se funciona como complemento nominal ou se funciona como objeto indireto. Isso vem ao caso. E aí como é que funciona? Opa, deixa eu trocar aqui, desculpa. Deu. Se complementar um verbo, funciona como objeto indireto. Se complementar um nome, funciona como complemento nominal. E é simples, é só analisar quem que ela vai complementar, quem que a preposição vai complementar. Complementou um verbo, beleza, funciona como objeto indireto. Presta atenção aqui, ó, presta atenção. Se eu disser assim para vocês, estou certo de que passaremos. Então, vou destacar de que passaremos. E se eu disser assim para vocês, necessitamos de que fales. Vou destacar de que fales. São orações. Por quê? De que passaremos tem o verbo passar, de que fales tem o verbo falar, ok? Deixa eu arrumar aqui. Agora, são orações que funcionam em qual função sintática? Pessoal, de que passaremos, a preposição de complementa certo. Certo é um nome. É um nome em forma de adjetivo, mas é um nome. Então, a função da oração de que passaremos é a função de complemento nominal. Ok? Quando nós estudamos orações, a gente diz que é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. De que fales? A preposição de complementa necessitamos. Só que necessitamos é um verbo. Eu necessito, tu necessitas, ele necessita, nós necessitamos. Se complementa um verbo, esta oração funciona como um objeto indireto. E aí, em termos de orações, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Então ali, voltando à questão, pessoal, deixa eu voltar aqui, ó. A questão é a seguinte, aquele de complementa suposição. Suposição é um nome. Então, de fato, de que tudo é crime organizado, pessoal, funciona como complemento nominal. Item
Correto. Tudo bem ali? Perfeito. Muito bem, vamos colocar a número 7. Está assim, no trecho. Entende-se que a integridade pública representa o Estado ou condição de um órgão ou entidade pública. O sujeito da oração iniciada por entende-se é indeterminado. Olha só, para que fosse indeterminado, eu não poderia ter um sujeito. Nesta construção, entende-se que a integridade pública representa o Estado e assim por diante. Se eu fizer a pergunta para localizar o sujeito de entende-se, observa, que é que se entende? Que é que se entende? Que a integridade pública representa o Estado ou condição de um órgão ou entidade pública. Beleza, entende-se isso. Observa que esse que é aquele que funciona como conjunção integrante. O que funciona como conjunção integrante, pessoal? Introduz uma oração que tem algum valor sintático, tem uma função sintática. E a função sintática que tudo isso representa é a função sintática de sujeito. Entende-se isso? O que é que se entende? Isso. Então, isso aqui tudo é aquilo que nós chamamos de sujeito oracional ou oração subordinada, substantiva, subjetiva. Claro, pessoal, observa só, nós estamos resolvendo questões. Quando eu resolvo questões, eu coloco todo tipo de questão, inclusive a mais difícil. Quando nós temos uma aula de orações subordinadas substantivas, a gente fica no mínimo 1h30 explicando todas, né? Então, assim, o que eu falo para vocês? Ah, eu ainda não vi. Não é para ficar desesperado. Meu Deus, que horror! Não, isso aí depende de uma aula teórica, lógico. Agora, professor, eu já vi, mas tem que dar uma reforçada. Beleza, não é para ficar desesperado. Agora, ai meu Deus, que horror! Calma. A nossa função ali é perceber que não há sujeito indeterminado, que há sujeito. Agora, a classificação, eu estou dando um pouquinho a mais para vocês, tá bom? Então, o item está errado. Depois, no período a depender da contribuição de especialistas em desenvolvimento sustentável da Universidade de Brasília, o lema de 1889, inspirado nos conceitos positivistas do francês Auguste Comte, teria a seguinte redação: ordem e um novo progresso. A substituição da expressão a depender por se dependesse não comprometeria nem a sintaxe, nem o sentido do período. O que eles estão cobrando da gente aí? Estão cobrando, pessoal, orações reduzidas. Claro que aqui são orações reduzidas adverbiais, tá? Adverbiais. Eu dou uma dica para vocês não esquecerem mais. Essas orações reduzidas que apareceu ali, depender, é de infinitivo. Orações reduzidas de infinitivo. Essas orações reduzidas de infinitivo são interessantes, porque o a marca uma condição. Quando eu desenvolvo, eu coloco se ou caso. O ao marca tempo. Quando eu desenvolvo, eu coloco quando. O por marca causa. Quando eu desenvolvo, eu coloco já que. Só para vocês entenderem. Quando falamos assim, a estudar você passará, a estudar você passará, eu estou falando se estudar você passará. Caso eu fale ao estudar ele passou, eu estou falando quando estudou ele passou. Caso eu fale por estudar ele passou, eu estou falando já que estudou ele passou. Então
Então, o a é condição com infinitivo. O ao é tempo e o por é causa. Não sei se vocês lembram daquela famoso alerta que aparecia em qualquer medicamento. A persistirem os sintomas. Se vocês notarem, às vezes aparecia a e às vezes ao. A persistirem os sintomas e ao persistirem os sintomas. Daí perguntaram, qual é a ideia que vocês querem passar? É condição. Se a condição é a. É a persistirem os sintomas, um médico deverá ser procurado, ou procure um médico. A persistirem, ou seja, se persistirem. Então, cuidado. A chover, fique em casa, se chover. Ao chover, tudo vai melhorar quando chover. Por chover, as ruas estão alagadas, já que choveu. Tudo bem? Certo? Deixa eu voltar ali. Então, a depender, sim, pessoal, é se dependesse. Item certo. Se fosse ao depender, seria quando. E se fosse por depender, já que depende. Muito bem. E chegamos à última. No trecho, à medida que as fabricantes, a partir dos anos 90 do século passado, tornavam-se principalmente montadoras de itens importados, a expressão à medida que introduz uma oração que exprime ideia de conformidade. Não, pessoal. À medida que é proporção. Proporção. É o à medida que e a proporção que. Tá? Item errado é proporção. Tudo bem, pessoal? Ó, orações nunca é um assunto fácil. Eu sempre destaco assim. Eu tenho de ter cuidado. Funções sintáticas, verbos, orações e pontuação. São os assuntos diferenciais em termos de concurso. E eu digo assim para vocês, quando me perguntam assim, professor, o que tu indicas? Digo assim, ó, se já tem um nível bom, já estou com um nível bacana e quero aprofundar mais, indico o curso de resolução de questões, que eu tenho o link aí para vocês, tá? É um curso com somente provas de nível superior e aí eu vou me aperfeiçoar CESP e Sebrasp. Agora não, professor, eu preciso de mais base, eu preciso lá do início ao mais aprofundado. Daí eu indico, aí mesmo no YouTube, a gente fez uma parceria que você seja membro, porque sendo membro, você tem acesso a todas as aulas do meu curso extensivo. No meu site é o dobro. Aqui, por razão dessa parceria, ele sai bem mais em conta. Então eu indico que você seja membro, está tudo por módulo lá, são 4 apostilas, tem a apostila de exercícios, 2 na verdade, a apostila de conteúdo, a apostila de interpretação, então tá bem bacana. Então sempre verifica aí, eu estou bem, mais ou menos, para onde que eu vou, certo? E logicamente a gente tem aulas gratuitas, pessoal, todas as manhãs, às 10 horas, nós largamos uma aula gratuita para vocês também, tá bom? Beijo no coração, tudo de bom, pessoal, e até a nossa próxima aula.